Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui vamos com a parte 2, né, da resposta, da refutação aí, né, ao vídeo aí do nosso amigo Tonho, né, que sempre fica fazendo essas alegações antirreligiosas, né, essas, né, alegações aí, tá? E nós vamos responder aqui. Então, pessoal, desde já peço para que vocês curtam, inscrevam-se, clique no sininho aí, né, compartilhe esse vídeo, né, clique no sininho para ver se vocês estão recebendo as notificações aí do meu canal, tá bom, pessoal? Então peço o apoio de todos vocês aí, tá? Para que assim eu possa continuar a publicar aí, tá? Então nós vamos aí responder, né, esses ateístas e céticos, né, sobre essas alegações que eles fazem, né? Então vamos lá, vamos passar aí para o vídeo do Tonho. Vendo esses caras aí falar essas doideiras aí que eles falam em podcast, mano, os caras devem ter um troço. Mano, que doideira, velho. Já vou explicar pra vocês por que isso daí não faz o menor sentido. Vamos lá, deixa eles falarem um pouquinho. Do mal, na verdade, é um argumento a favor de Deus. Eu também acho. Mas esse é o argumento que tá lá, o primeiro que aparece, que muita gente já entra nessa. Olha o nível, galera. A existência do mal na cabeça deles é um argumento a favor da existência de Deus. Não é que o mundo é natural, né? Que existe uma cadeia alimentar, que existem catástrofes naturais que ceifam a vida de pessoas, independente se é mulher, criança, seja lá o que for, né? Para eles prova a existência de Deus. Isso não faz o menor sentido. Já vou explicar para vocês. Segura aí. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o problema do mal, né? É um argumento que os ateus gostam de usar para refutar a existência de Deus. Por que, eles perguntam ali, né? Um Deus bom permitiria que coisas tão horríveis acontecessem com tanta frequência a pessoas inocentes, né? E não faltam tragédias para que eles possam citar para respaldar sua afirmação, né? O Tonho mesmo aí adora distorcer a Bíblia, né? Para falar lá em Samuel que Deus ordena matar bebês e tal, naquele argumento emocional, né? Tirando versículos do contexto, etc, né? Mas e se o mal for uma evidência a favor e não contra a existência de Deus? Porque o mal também é um problema para o ateísmo, né? O Tonho, nós vemos aí negócio de falar naturalismo fuleira aí, né? Então, vamos lá. Isso não quer dizer que o mal não seja problemático. O mal afeta todos nós, né? Provavelmente muito mais do que podemos imaginar. Mas a filosofia trata de chegar à verdade das coisas. E a verdade, pelo menos como cheguei a ver, é que o mal aumenta a probabilidade de Deus. Como? Né? Para começar, imagine o seguinte cenário. Né? Esse aqui tomou emprestado lá do filósofo Tim McGreal, né? Então, outros filósofos também nós vamos falar sobre isso, tá? Esse vídeo é muito profundo, pessoal, então peço que vocês prestem atenção, né? Incluindo Joshua Rasmussen e Eduard Feser. Então, vamos lá, imaginar aqui no exemplo, né? Você está caminhando na floresta e tropeça no que parece ser uma cabana abandonada. O exterior parece decrépito, há musgo, a porta da frente mal está pendurada e tudo mais. Mas então você olha para dentro e percebe que há uma xícara de chá em infusão. Imediatamente você revisa sua hipótese desde a cabana sendo abandonada até a cabana sendo ocupada. Por quê? Porque uma xícara de chá bem preparada é melhor prevista e explicada, ou seja, muito mais provável pela hipótese de que a cabana e o lugar esteja ocupado, independentemente das condições da cabana, correto? Aqui está uma característica importante dessa linha de raciocínio. Não importa se você não pode atribuir uma probabilidade específica à probabilidade de que qualquer cabana ali ocupada tenha uma xícara de chá ali preparando, né, embebida, né? Também não importa se você acha que a probabilidade de tal ocorrência é baixa ou mesmo excepcionalmente baixa. O que importa é qual você acredita ser a probabilidade de encontrar uma xícara de chá em uma cabana ocupada, né, versus uma cabana abandonada, né? Pois mesmo que você acredite que a probabilidade de encontrar chá fazendo ali abaixo de qualquer cabana ocupada, certamente a probabilidade é muito menor em qualquer cabana abandonada, quaisquer que sejam essas probabilidades específicas, certo? Portanto, a descoberta de chá ali fazendo, você viu chá fazendo ali, em qualquer cabana, dá uma grande evidência de que essa cabana está ocupada e não abandonada, tá? Na verdade, uma evidência tão grande que faz com que você tenha praticamente certeza de que a cabana está ocupada, tá?
ali o chá sendo feito não surgiu de um conjunto fortuito de circunstâncias não inteligentes, como o sopro do vento, o terremoto e o raio. Qual é a probabilidade de Deus, né, se Deus existe, criar um mundo como o nosso, com a quantidade de mal que encontramos, né, como a ameaça de uma guerra nuclear e a morte de bebês e filhotes queimados em incêndios florestais? Talvez pensemos que a probabilidade é baixa, e dado que Deus é totalmente bom, ele não criaria um mundo com tanto mal como o nosso. Vamos admitir, por enquanto, a suposição de que a probabilidade é baixa, talvez até excepcionalmente baixa, né? Como 1 ou 2%. Se sim, então o mal e o sofrimento contam contra a existência de Deus? Bem, não. Pelo menos não necessariamente. Isto é, a menos que vejamos o quanto esperaríamos o mal com base em alguma hipótese alternativa, como o ateísmo, ou o naturalismo. É aqui que a história toma um rumo interessante. Por mais baixo que pensemos que a ocorrência do mal seria dada à existência de Deus, ela é, na verdade, muito menor, se não impossivelmente baixa, dada a inexistência de Deus. Tanto inferior é que a ocorrência do mal fornece evidências a favor e não contra da existência de Deus. Da mesma forma que a xícara de chá ali em fusão fornece evidências da cabana ocupada. Primeiro, é isso. Para chamar algo de mal, o Otônio, os ateístas gostam muito de falar isso, isso é mal. Falando mal, enumerar o mal é fácil. Isso é realmente, verdadeiramente mal. Não apenas uma questão de opinião. Tá? Necessitamos de um padrão moral. Sem nenhum padrão moral, nada pode deixar de ser ou fazer o que deveria ou poderia ter feito, e não a base para chamar algo de mal. Além disso, para fazer julgamentos morais sobre se as coisas podem ficar objetivamente aquém, precisamos de agentes conscientes que vivam, no caso, em comunidades, envolvidos no raciocínio sobre realidades morais. Além do mais, para que exista algo do que acabamos de escrever, precisamos de alguma explicação de por que existe alguma coisa e não nada. Portanto, o próprio mal é contingente. Depende da existência de um padrão moral, de agentes racionais, de comunidades morais, de um universo contingente, etc. Podemos agora perguntar: seria mais provável que eu esperasse esses dados e experiências sobre o teísmo ou o ateísmo, naturalismo? Então, há muitas questões aqui que os céticos, que os ateístas não respondem. No primeiro ponto, o teísmo se prende a um padrão moral, uma vez que Deus é o próprio bem subsistente. Tá? E se o teísmo for verdadeiro, então um padrão moral é verdadeiro, o próprio Deus. O ateísmo parece carecer de tal padrão, porque o ateísmo sustenta que a realidade fundamental é apenas matéria que a física amoral. Tá? O Tonho ali alega, fala, no natural, no lísico, uma natureza pode... Eu só estou enumerando coisas ali. Como poderia algo como esse produzir um padrão moral? Parece impossível que poeira, partículas, etc., possam se configurar em um padrão moral objetivo, independentemente do tempo ou da complexidade. Mas mesmo que não seja impossível, certamente é fantasticamente improvável. Talvez seja por isso que muitos ateus, pelo menos os consistentes, sejam niilistas, porque é fácil ser ateu numa cosmovisão cristã, é fácil, emprestar da cosmovisão cristã para você falar, Thor? É fácil, porque você está falando que algo é mal, algo é ruim. Quem que decidiu isso? As moléculas no cérebro? Quem que definiu isso para você, que essas coisas são erradas e ruins? Então, o niilista ali, o filósofo ateu Alex Rosenberg, por exemplo, critica os seus colegas naturalistas, mas com lágrimas nos olhos por não seguirem a sua posição até o resultado niilista concomitante com ela. Ou seja, são pseudo-ateístas, pseudo-ateus, porque se o ateu fosse consistente, ele chegaria ao niilismo, correto?
Mas não, ele empresta ali da cosmovisão, né, cristã. A maioria daqueles que temem a ideia perigosa de Darwin rejeitam-na devido ao reconhecimento de que ela é um ácido universal que destrói todos os argumentos disponíveis em defesa dos valores que as pessoas prezam. Diferimos daqueles que temem o darwinismo porque acreditamos que é verdade, ele diz aqui, né? Mas não pensamos que possamos ou precisamos esconder o nosso semblante do niilismo que ele subscreve, tá? Então isso seria levado ali se a pessoa fosse viver mesmo coerentemente com a sua visão ateísta, né? É fácil ficar fazendo vídeos no YouTube aí, né? É fácil, mas quero viver realmente, né? Já que eles exigem tanto dos cristãos uma coerência que porque o cristão deve seguir Cristo, não pessoas, Cristo. Cadê que o ateu segue as suas ideias até o fim aí, né? Como, em breve à parte, Rosenberg é muito rápido em assumir que o darwinismo implica niilismo. Em vez disso, é o darwinismo no topo de uma metafísica naturalista assumida, né, que eu argumentaria comprovadamente falsa, que implica o niilismo. O próprio darwinismo é algo sobre o qual se pode ser neutro, eticamente falando, né? Além do mais, Deus poderia ter motivos para criar agentes racionais e consistentes e reuni-los em comunidades morais, exatamente como vemos. O ateísmo também carece de recursos explicativos aqui, particularmente sobre como os agentes morais, racionais, conscientes surgiram a partir de coisas que são, uma vez, fundamentalmente não racionais, não conscientes, não intencionais, díspares, né? Parece ser o tipo errado de material do qual as mentes, especialmente a racionalidade, surgiriam coincidentemente. Talvez seja possível, tal como é possível encontrar uma chávena de chá, uma xícara de chá, numa cabana, né, abandonada, falando de forma lógica, em termos gerais, sem pressupor o envolvimento de pessoas, mas parece muito menos provável que agentes racionais que vivem em comunidades morais emerjam no ateísmo do que no teísmo, tá? Aqui está o resumo, vamos resumir aqui, tá? O problema do mal aponta para a existência de Deus. A hipótese de Deus, por assim dizer, porque se o ateísmo fosse verdadeiro, eu não esperaria que existisse qualquer mal, né? Tal como não esperaria tomar chá numa cabana abandonada, né? Precisamente porque eu não esperaria que existisse um universo contingente, né? Francamente, não esperaria nada, né? Um padrão moral, obrigações morais para agentes racionais contingentes e assim por diante. Mas por que existe o mal? Como existe o mal? E por que o teísmo prevê ou explica melhor as coisas necessárias para dar sentido ao mal? Então o mal fornece uma grande evidência da existência de Deus. Entendeu, Tony? Há mais a ser explorado. Então a gente vai falar muito mais sobre isso, né? Se vocês quiserem aqui, incluindo a razão pela qual Deus criaria o mundo com a quantidade e os tipos de mal que vemos. Mas o que foi dito até agora deve encorajar-nos a explorar questões como os teístas, né? Isso é tudo que é necessário para difundir o problema do mal, né? Ou se continuar a ser um problema, então será um problema apenas para o ateísmo. Se o mundo é um produto do acaso, não é governado por nada e não leva a lado nenhum, então como podemos apontar para algum valor abrangente de bondade? Existe o Se mal. não tivesse o mal, não tinha livre-arbítrio. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. Mas aí você vê que os caras não leem nem a própria Bíblia. Primeiro, que não existe livre-arbítrio. Na Bíblia, quando você pega, por exemplo, o Paulo em Romanos, capítulo 9, ele vai dizer, ele é bem claro ali, dizendo que Deus elege vasos para a honra e vasos para a desonra. E que antes da pessoa nascer, ele já elegeu aquela pessoa. Romanos 9 não é um tratado sobre o livre-arbítrio, mas sim sobre a soberania de Deus na história da salvação. Paulo argumenta que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu um povo para si mesmo, independentemente de suas obras ou méritos. Afirmar a soberania de Deus não implica negar o livre-arbítrio humano. Deus, em sua presciência, conhece as escolhas que faremos, mas isso não significa que as determinou, né? Paulo exorta os romanos a apresentar seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
12:1. Isso implica que a fé é uma resposta livre à graça de Deus. Paulo adverte os romanos sobre a possibilidade de cair da graça, né? Essa advertência seria irrelevante se não houvesse livre-arbítrio. Romanos 9:10-13 diz que Deus escolheu Jacó, no caso, e rejeitou Esaú antes mesmo de nascerem. Como explicar isso? Essa passagem não se refere à salvação individual, mas ao papel de Israel como povo escolhido de Deus. O foco está na escolha de Deus por um povo, não por indivíduos específicos, né? Então, ali em Romanos também diz que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece o coração de quem quer. Essa passagem deve ser interpretada à luz do contexto geral da Bíblia. Deus não endurece o coração de alguém sem motivo. Ele o faz em resposta à rebelião humana e à recusa em se arrepender. Né? E a Bíblia tem passagens que afirmam o livre-arbítrio. Né? A Bíblia contém diversos versículos que demonstram responsabilidade humana e o poder da escolha, como Deuteronômio 30:19, Josué 24:15 e Tiago 1:13-15. Então, a negação do livre-arbítrio por alguns ateus levanta diversos questionamentos e críticas. A ideia de que nossas ações são pré-determinadas por fatores biológicos, físicos e biológicos, né, elimina a responsabilidade moral e mina a base da justiça e da ética. Antes de fazerem coisas boas ou ruins. Romanos capítulo 9. Se você pega, por exemplo, Romanos capítulo 13, ele vai falar que Deus, ele que elege as potestades. É o próprio Deus que coloca ali os governantes. Ou seja, Hitler, Mussolini, né? Mao Tse Tung, Stalin, esses caras aí tudo é obra de Deus, segundo a Bíblia. Então, nesse sentido, não existe livre-arbítrio. Como, por exemplo, o próprio faraó na Bíblia, no livro mitológico, tem que ficar bem claro que senão eles pensam assim, você está falando que Deus controla a humanidade, então Deus existe. Não, no livro mitológico é dito que até o faraó é controlado por Deus. É Deus que endurece o coração dele, para que ele não liberte o povo. Jonas, por exemplo, tem seu livre-arbítrio cerceado. As profecias no livro mitológico só poderiam acontecer caso aquele Deus já tivesse ali uma predestinação. Vamos lá, agora sobre Romanos 13, né, que o Tonho ali alega, né, que Deus elege as potestades. Sim, o cargo, né, dos governos é realmente ordenado por Deus, mas não significa, Tonho, que Deus aprova quem está lá, os atos pessoais. O cara chega a alegar que Hitler e Stalin foram colocados por Deus, criados por Deus. Gente, olha o absurdo nível. Vamos estudar isso seriamente, não como palpiteiro de YouTube, tudo, né? Romanos 13, 1-7 é frequentemente interpretado por ateus como uma afirmação de que Deus elege e ordena todas as autoridades governamentais. No entanto, uma análise cuidadosa revela que essa interpretação é simplista e falha em considerar o contexto histórico e teológico da passagem. Pessoal, desde já também eu recomendo aqui para vocês o kit de hebraico e grego. Vocês querem aprofundar aí como estudantes da Palavra de Deus, se aprofundar mais? Eu recomendo aqui todos os nossos produtos, cursos que nós recomendamos, que são excelentes, e vocês podem se aprofundar aqui também no estudo, tá bom? E o kit de hebraico e grego da Universidade da Bíblia é excelente, assim como o hebraico AT desvendado também. O link oficial está aqui na descrição, tá bom? Vamos lá, vamos falar alguns argumentos contra essa interpretação ateísta aí. Distinção entre ordenação e aprovação. O texto grego em Romanos 13, 1, utiliza o termo tetagmenai, que significa ordenar ou estabelecer. Mas não implica necessariamente em aprovação divina. Deus permite a existência de governos, mas isso não significa que ele aprova todas as suas ações e políticas, né? Responsabilidade das autoridades. O texto também reconhece a responsabilidade das autoridades perante Deus. Elas devem exercer seu poder com justiça e para o bem do povo. Romanos 13, 3-4. Cadê que o Tonhão fala isso? Cadê que o Tonho fala isso? Não, né? Tira do contexto, né? Isso é absurdo, meu amigo. Você faz exegese. Você só faz exegese. Fuleira ainda, né? Fazendo o povo aí acreditarem nessas costuras aí, né? Ou seja, a posição é aprovada. Então, vamos ver exemplos bíblicos de governantes injustos. A Bíblia apresenta diversos exemplos de governantes que não foram escolhidos por Deus e que agiram de maneira injusta. Por exemplo, Saul, Herodes. Quer dizer, eles foram colocados por Deus? Não, né?
o ofício sim, não a pessoa, né? Então, a Bíblia conclama constantemente a justiça, a prática da justiça. Então, como, Tonho, você pode alegar que Deus colocou Stalin e Hitler? De forma alguma. É pela maldade da própria escolha deles. Eles tiveram escolhas de ser pessoas boas, mas escolheram o caminho errado. Se eles escolhessem o caminho correto, não haveria o que eles fizeram, né? Não teria existido ali, certo? Uma interpretação mais contextualizada de Romanos 13, 1 ao 7, reconhece que Paulo está instruindo os cristãos a se submeterem às autoridades governamentais, mesmo quando essas não são perfeitas ou justas. Essa submissão é baseada no princípio da ordem social e da necessidade de evitar o caos, né? Mas não necessariamente implica que está aprovando a atitude daquele lá, do governante injusto, correto? Então, a gente vê aí, certo? Então, a interpretação ateísta aqui do Tonho, de Romanos 13, 1 ao 7, é inconsistente com o conjunto histórico e teológico da passagem, né? Vocês podem ver tudo isso aqui mais aqui no manual de questões polêmicas da Bíblia que nós divulgamos aqui. Vocês podem ver mais de 600 perguntas lá, como responder esses ateus aí, certo? Ateístas, certo aí? Deu certo? Uma leitura mais cuidadosa revela que Paulo não está afirmando que Deus elege e aprova todas as autoridades governamentais, mas sim que os cristãos devem se submeter a elas por causa da ordem social, né? Então é crucial lembrar que a Bíblia não apresenta uma visão simplista da relação entre fé e política. Cristãos podem discordar de governos e autoridades em questão de justiça, né? Ética e moral, sem negar a necessidade de submissão à ordem social. Agora, o que é interessante que o Tonho fala aí, né, é que muitos desses ditadores, né, que menciona aí, no caso Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, seguiram o humanismo secular ateísta, que foi uma das maiores causas de genocídios, né, na humanidade. E cadê que o Tonho fala isso, né? Cadê que esse pessoal ateísta fala isso, né? Não, é só a Bíblia, vão atacar a Bíblia, vão atacar a fonte, o livro que mais influenciou a sociedade ocidental nas bases da moral e do direito, né? Vamos então. Não, mas é incrível, pessoal. Dá dó de quem segue e vê esses vídeos desse pessoal. Dá dó. Porque realmente o nível deve ser bem baixo mesmo de mentalidade, de intelectualidade. Porque, pessoal, desse jeito, pensem bem. O humanismo secular ateísta foi que causou essas coisas aí, levando a um mundo sem Deus, né? A um mundo melhor sem Deus. Sem Deus o mundo é melhor. Então vamos eliminar a religião, né? Foi isso que esse Stalin e outros pensaram. Como eles podem ter sido ordenados por Deus, Tonho? Onde está a sua lógica? Cara, vamos entrar na real. Para de falar esses absurdos, né? Então é isso, pessoal. Prestem bem atenção. Né? O Tonho e outros aí, né, utilizam uma metodologia, um critério falso, né, errado, de julgar o passado, as obras passadas, por um critério atual, simplista, né? Então, eles não entendem isso, né? Então, por exemplo, aqui no caso, né, a gente vê aqui, do mesmo jeito, as línguas bíblicas tinham idiomas, coloquialismos, né, semitismos e uso de palavras peculiares a eles, que os familiarizados com o idioma entenderiam, correto? Uma outra explicação também para o fato do endurecimento do coração do faraó, né, que não é preciso entender isso literalmente, precisa entender isso, né, é uma forma de fala figurativa, muito intimamente associada à metáfora, conhecida como metonímia, certo? Onde um nome ou palavra é empregada para outra. Por exemplo, quando falamos de ler Shakespeare, queremos dizer que lemos seus escritos ou peças. Deus endurecendo o coração de Faraó seria uma metonímia do assunto, isto é, um assunto é enunciado enquanto se entende alguma propriedade ou circunstância que o pertence. Especificamente, sobre essa forma da figura, às vezes disse que uma ação foi realizada quando tudo que se entende por ela é que uma ocasião foi dada, certo? Então a Bíblia está repleta de exemplos que ilustram essa forma de discurso, né? João relatou que Jesus fez e batizou mais discípulos do que João. Está lá em João 4.1. Na realidade, Jesus não batizou pessoalmente a ninguém, né? João 4.2. Mas seu ensinamento e influência fizeram com que ele fosse feito. Jesus, o assunto é mencionado, mas é a circunstância de sua influência que é pretendida. Seu ensino foi responsável por pessoas sendo batizadas.
né? Então, repetidamente no livro de 1 Reis, vários reis de Israel dizem ter andado no caminho de Jeroboão, que fez Israel pecar. Mas Jeroboão não forçou nem seus contemporâneos, nem seus sucessores a pecar. Então é importante ter o contexto aqui, né? Que é a narrativa do Êxodo, descreve a libertação do povo hebreu da escravidão. Deus enviou Moisés, no caso ali, né? Para confrontar o faraó. Diante da recusa do faraó, Deus envia uma série de pragas. Então, aqui nós vemos que a passagem em questão afirma que Deus endureceu o coração do faraó, o que contribuiu para a intensificação das pragas. Se Deus endureceu o coração do faraó, como ele pode ser responsabilizado por sua recusa em libertar o povo hebreu, né? A ideia de Deus endurecer o coração do faraó para puni-lo parece inconsistente com sua natureza, né? Agora, a gente precisa entender aqui, o verbo hebraico shazak, utilizado na passagem, pode ser interpretado como permitir ou endurecer, tornar obstinado, né? O endurecimento do coração do faraó pode ser visto como uma consequência da sua própria teimosia e recusa em reconhecer o poder de Deus, ou seja, Deus estava permitindo que aquilo acontecesse. Não que Deus endureceu ou acabou com o livre-arbítrio do faraó, como um robozinho, né, Tony? Não, foi isso não. Deus não força o faraó a agir de forma contrária à sua vontade. O faraó quis aquilo. O faraó, mesmo com o coração endurecido, ainda possui a capacidade de fazer suas próprias escolhas. Então, a interpretação de que Deus endureceu o coração do faraó não é simplista e exige uma análise cuidadosa do contexto histórico e teológico. Tá? Já que esse público que assiste esses vídeos ateístas normalmente são simplistas, eles não vão entender, eles precisa pesquisar, tá, né? É importante reconhecer a complexa relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Embora Deus tenha um plano para toda a raça humana, ele não planejou cada detalhe da vida de cada pessoa quando esse detalhe não tem impacto em seu grande plano. Por exemplo, a nação de Israel sempre desempenhou um papel importante no plano de Deus. Afinal, era dessa nação que o Messias viria. Né? Então a gente vê aqui o exemplo desse aqui de Jonas. Né? Outro exemplo aqui na nação de Nínive. Né? Deus comissionou o profeta Jonas para ir à cidade de Nínive e pregar contra ela por causa de sua maldade. Né? Jonas disse aos ninivitas que em 40 dias a cidade dele seria destruída. Né? Os ninivitas declararam jejum e vestiram-se de saco. Quando Deus viu o que eles fizeram e como se afastaram de seus maus caminhos, ele teve compaixão e não executou a destruição que havia ameaçado. Está lá em Jonas 3, 10. Então é isso. É importante lembrar que Deus não planeja cada detalhe em nossas vidas. Definitivamente temos livre-arbítrio e não estamos sujeitos a um destino pré-ordenado. Estamos na Terra para aprender lições nesta era que nos beneficiarão na era gloriosa da redenção que está por vir. Embora Jesus tenha morrido por cada homem, mulher e criança que já viveu, a fim de dar a cada um a oportunidade de vida eterna no futuro, cada um é, no entanto, em última análise, responsável pelo seu próprio destino. A pessoa pode escolher, certo? Então, apesar de Deus ter ordenado Jonas a ir a Nínive, o profeta ainda tinha capacidade de escolher como responder. Ele poderia ter obedecido de imediato, tentado fugir novamente, né? Ou até mesmo recusar-se a ir. Jonas enfrentou as consequências de suas decisões. A tempestade e o tempo do vento da baleia foram resultado de sua tentativa de fuga. Jonas se arrependeu de sua desobediência e reconheceu a autoridade de Deus. Essa mudança demonstra sua capacidade de livre-arbítrio e de responder à vontade divina. Né? Então, a história de Jonas não se trata apenas de obediência a um comando, mas também da misericórdia de Deus e da possibilidade de arrependimento e mudança. Agora, o Tonho alega que as profecias da Bíblia só poderiam ser realizadas se Deus já tivesse ali, né, uma pré-determinação pessoal. Pré-ciência não significa pré-determinismo. O fato de Deus saber tudo de antemão não significa que ele determinou, mas sim que pode ver, né, a ação de cada pessoa, certo? Pode ver a ação futura de cada pessoa, mas não que determinou. Né? Isso é onisciência, mas o Tony parece não saber disso. Isso é onisciência. Então, 1 Samuel, capítulo 2, do 7 ao 9, vai dizer o seguinte: o Senhor empobrece e enriquece. Ou seja, se você é uma pessoa pobre, se você está num país pobre, num país fudido, se você está numa comunidade pobre, você está passando fome, você está passando necessidade, aquilo ali é culpa de Deus, tá? Aquilo ali é culpa de Deus. Se você está rico, bilionário, né? Gastando aí com mulheres, com mansões, carro luxuoso, aquilo ali também é obra de Deus.
Então, quando tem o pastor bilionário que casa em Miami, né, pegando, né, as mulherzinhas todas lá, e o cara, o fiel da igreja, tá lá na comunidade fudido, pobre, aquilo ali, no mito, seria obra de Deus. Entendeu? Na mitologia. E aí nós temos um grave problema que eu já vou explicar para vocês. Então Deus, ele que abaixa, ele que exalta. Então tudo isso aqui é obra de Deus. Então são coisas que são dentro da vontade de Deus. Não tem livre-arbítrio. Você não está escolhendo nada. Mas a gente pode ir em outras passagens da Bíblia. Deuteronômio 32, 39 vai dizer o seguinte, ó. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então cadê o livre-arbítrio? É Deus quem cura e é Deus quem fere. É Deus quem mata e é Deus quem faz viver. Não tem esse papo aí de livre-arbítrio, não. Isso, livre-arbítrio é uma palavra que nem existe na Bíblia. Isso aí foi criado por cristãos tardiamente para falar que tem livre-arbítrio na Bíblia, sendo que na Bíblia o Deus que tem ali é um Deus que interfere. Interfere o tempo inteiro. E faz sentido. Nossa, essa foi pior, né? Tentar aí usar 1 Samuel 2, 7 ao 9, né? Para falar que Deus é culpado por tudo aí, né? Gente, é demais isso, é demais. Eu acho que aí já é viagem demais na maionese. Não vou nem... Olha, é impressionante o absurdo, né, que esse cara fala, né? No caso aqui, né? A passagem de 1 Samuel 2, 7 ao 9 é frequentemente utilizada por ateus para argumentar que Deus é responsável pela riqueza e pobreza das pessoas, né? Só que aqui ele tirou do contexto. O texto está inserido em um cântico de Ana, a mãe de Samuel, após o nascimento do seu filho. Quer dizer, é como o Tonho tira ali, como usar um livro de receitas para fazer uma coisa que não é uma bomba, sei lá, um livro de receita de alimento para fazer uma coisa. É impressionante. Ele tira do contexto o versículo para falar uma coisa que não está dizendo isso no texto. Ana exalta a Deus por sua justiça e soberania, reconhecendo o seu poder, né, de exaltar os humildes e humilhar os poderosos. Tá? Então a passagem não se trata de uma descrição literal do processo de enriquecimento ou empobrecimento, né? Mas sim de uma afirmação poética da justiça divina. A riqueza e a pobreza são resultados de diversos fatores interligados, como trabalho, educação, oportunidades, contexto social e histórico, entre outros. Reduzir tudo à vontade divina é uma simplificação excessiva de realidade. É isso que esses caras gostam de fazer, né? O Tony gosta de fazer, outros atribuir a culpa a Deus, né? Deus criou tudo, né? Deus criou o mal, culpa de Deus, isentando totalmente o humano, né? O humano é bonzinho, o humano, nosso ditador, ele é bonzinho, o corrupto é bonzinho que desvia o dinheiro das pessoas. Não, é culpa de Deus. Pessoal, Deus deu oportunidade para todos se arrependerem, todos se voltarem. A Bíblia é um chamado à conversão, um chamado à mudança de vida. Mas o Tony não fala nada disso. Parece que o olhar dali só desse jeito, assim, né? Para ver negatividade. É impressionante. É uma exegese fuleira, né? Então a Bíblia apresenta diversos exemplos de pessoas justas que sofreram pobreza, de pessoas injustas que prosperaram. A riqueza ou a pobreza não são necessariamente indicadores de aprovação ou desaprovação divina, né? Então, aqui, ó, a Bíblia também apresenta ensinamentos sobre a importância do trabalho, da responsabilidade individual e da generosidade. A pobreza não é vista como algo desejável, mas como uma realidade que deve ser combatida com esforço e compaixão. Então, aqui a gente vê que a justiça também pode ser interpretada ali como algo que se manifestará a justiça no final dos tempos. Então, Deus é soberano, certo? A interpretação de que Deus determina a riqueza ou pobreza de cada indivíduo é simplista e inconsistente com a complexidade da realidade socioeconômica, né? Então, a Bíblia apresenta uma visão mais abrangente da justiça divina, que reconhece a responsabilidade individual e a necessidade de combater a pobreza e a necessidade, né? De novo, né, a interpretação simplista aí do Tonho, né? O texto está inserido em um discurso de Moisés ao povo de Israel, pouco antes de sua morte, né? Moisés faz um resumo da história do povo, né, e o adverte sobre as consequências de desobediência a Deus. A passagem em questão aqui, Deuteronômio 32, 39, é parte de uma afirmação sobre o poder e a soberania de Deus, que é o único que pode dar a vida e tirar a vida. Então, o mal e o sofrimento são realidades complexas, com diversas causas, como a ação humana, as leis da natureza e a própria finitude da vida.
Reduzir tudo à vontade divina é uma simplificação excessiva da realidade. A Bíblia apresenta diversos exemplos de sofrimento que não foram causados diretamente por Deus, como as doenças, as guerras e as catástrofes naturais. A Bíblia também apresenta ensinamentos sobre a liberdade humana e a responsabilidade individual pelas ações. O mal e o sofrimento não são necessariamente resultado da vontade divina, mas podem ser consequências das escolhas humanas. Tá? Então aqui a gente pode ver, né, que a interpretação de que Deus é culpado de tudo é simplista e inconsistente com a complexa realidade do mal e do sofrimento. Então aqui a gente vê sobre isso, certo?